Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu quero te convidar que esteja comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração e eu quero orar pela sua vida, encerrando o nosso tempo de devocional aqui nesse dia. Também te convido a abrir comigo a Bíblia. Nós vamos ler hoje o texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30. João 20, 30. No finalzinho do Evangelho de João, eu te convido a abrir para que leiamos juntos essa palavra. Enquanto você lê aí, eu quero também te convidar a se inscrever no nosso canal. Talvez você já está aqui assíduo, frequente no nosso canal, mas ainda não se inscreveu. E você que está chegando pela primeira vez, eu espero que você seja abençoado. Temos aí centenas de vídeos para que você possa navegar e receber da parte de Deus. E também te convido a se inscrever no nosso canal, deixar aí uma mensagem, um pedido de oração. Pode também deixar aí um comentário qualquer e compartilhar. Envie esse vídeo para quem você conhece e sabe que precisa receber essa mensagem. O texto que nós vamos ler hoje, ele vai nos explicar por que temos esse evangelho, por que temos essa Bíblia, por que temos esse texto aqui escrito, por que Deus deixou esse texto escrito aqui para nós. Então, vamos ao texto, vamos ler o que a palavra nos diz no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30. Assim está escrito: na verdade, Jesus fez, diante de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Sim, o centro da Bíblia e todo o texto da Palavra de Deus tem o propósito de nos apresentar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o propósito das Escrituras Sagradas. Nós podemos encontrar muitas coisas na palavra. Podemos encontrar fatos históricos, podemos encontrar fatos que são comprovados cientificamente, podemos encontrar aqui uma série de ensinamentos, sabedoria para a vida. A Bíblia é riquíssima, 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 riquíssima. Ela é o nosso manual de prática, a nossa regra de fé e prática para toda a nossa vida. Essa é a Bíblia. Mas o centro dela, o principal objetivo da palavra de Deus é que nós conheçamos Jesus Cristo, que creiamos nele e nele sejamos salvos e tenhamos nossos pecados perdoados e sejamos reconciliados com Deus. Esse é o propósito da palavra. Jesus veio com este propósito. Porém, quando nós pensamos num propósito tão poderoso, tão grande quanto Jesus veio fazer, que é nos reconciliar com Deus, fazer de nós filhos de Deus, obviamente que muitas outras coisas foram sendo acrescentadas na nossa vida, acrescentadas em toda a humanidade, através dos ensinos e toda a sabedoria que Jesus trouxe para nós. A Bíblia, como eu disse, ela é riquíssima. Se você conhecer, aprender e aplicar os princípios, os valores e viver as promessas que existem nessa palavra aqui, com certeza você vai ter uma vida muito feliz, bem-sucedida, próspera e, sobretudo, uma eternidade com o Senhor na glória, porque esse é o propósito de Deus com a palavra. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós temos uma revelação, e essa revelação nos dirige para qual maneira nós devemos ler as Escrituras. Tudo aquilo que nós vamos ler na palavra deve nos apontar na direção do Senhor Jesus. Sim, porque quando nós pensamos em salvação, vida eterna, relacionamento com Deus, não existe outro caminho. Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto está ali nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 14. Você pode voltar aqui algumas páginas e encontrar essa declaração que Jesus fez. E também quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver também que a palavra dá uma revelação para nós que Jesus fez muitos mais milagres do que esses que estão escritos aqui.
muitos, mas muitos outros milagres, muitos outros sinais. Porém, ainda que eles não estejam escritos aqui, certamente nenhum deles contrariam os princípios, os valores e as promessas de Deus para nós, enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus. Mas o que está registrado está fechado. O cânon bíblico, ou seja, toda a estrutura bíblica já está resolvida. Não há nenhum outro livro, nenhum outro acréscimo que pode ser feito nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros já foram, definidos. E quem definiu esses livros não foi necessariamente uma igreja que falou assim, vão ser esses livros e pronto, acabou. Não, isso aconteceu de uma forma natural. À medida que a igreja foi se desenvolvendo, à medida que o povo judeu foi ali sendo crescendo, evoluindo enquanto povo, enquanto nação, eles foram deixando todo o registro do Velho Testamento. No Novo Testamento, à medida que os discípulos do Senhor iam caminhando, as igrejas iam sendo edificadas, todo aquele material que foi sendo usado, que foi sendo, aplicado sobre a igreja, foi se tornando a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia não foi alguém que sentou num concílio e, não, vamos lá, esse aqui pode, esse aqui não pode. Não, os concílios que aconteceram, as reuniões, foram simplesmente para oficializar aquilo que já acontecia na prática. É muito mais do que simplesmente algumas pessoas querem e arvoram dizer que foi tal denominação, foi tal grupo eclesiástico que definiu a Bíblia, que a Bíblia foi dada, a igreja é maior do que a Bíblia. Não é nada disso. A Bíblia é sempre maior, a Bíblia é a fonte que nós temos de revelação, de conhecimento de Cristo. Então, eu quero deixar para você essa reflexão hoje. A Bíblia e todo o contexto da palavra nos aponta para Cristo. Esse é o nosso lugar. O nosso lugar é estar aos pés do Senhor. E por isso que o texto nos fala que, olha, estes textos, essa escrita, esse livro, ele foi registrado para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido, o Salvador, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos nele vida eterna. É esse o propósito, que nós sejamos reconciliados com Deus. Que maravilhoso, né? Como Deus é zeloso, como Deus é cuidadoso para conosco, que além de ter a história toda nas suas mãos, Ele nos deu uma guia, Ele nos deu uma direção. Nós não ficamos sem um norte para a nossa jornada aqui na Terra. Temos a Bíblia. A Bíblia é um livro milenar, é um livro que jamais deixou de ser atual, um livro que jamais deixou de ser utilizado. Ninguém conseguiu extinguir esse livro da face da terra, porque o próprio Deus é que tem o compromisso de manter a palavra dele. E é mais do que um livro, é a própria palavra de Deus expressa para nós na linguagem que nós entendemos, porque é uma carta de um pai amoroso para os seus filhos amados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deste esta palavra tão poderosa, que nos ensina, nos exorta, nos edifica, que nos traz consolo, nos traz sabedoria, graça, mas, sobretudo, nos revela a pessoa de Cristo Jesus, na qual nós somos salvos, resgatados e redimidos. Senhor, receba a gratidão de cada um de nós aqui por essa dádiva que o Senhor nos tem dado. Agradecemos porque vivemos num país em que podemos ler, meditar, pregar, ensinar livremente as Tuas Escrituras. Senhor, isso é um privilégio para nós. Que cada um desses que estão comigo aqui nesse tempo devocional, que sejam abençoados, sejam, Pai, enriquecidos com o conhecimento dessa palavra, mas, sobretudo, sejam encorajados a ler e se alimentar diariamente da Tua palavra, que é o pão da vida para nós, e serem proclamadores dessa verdade. É o que eu te peço, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Amém, querida? Amém, minha querida? Um forte abraço, tenha uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser.